nós vamos falar sobre a vida de um camarada na Bíblia chamado Salomão. Alguém que conhece Salomão, não? Você sabia que Salomão foi um empreendedor, sim ou não? Sabia? O que ele fez para ser empreendedor? Hã? Quê? O templo? Ok, ele construiu um templo, boa. Muito bem. Para você que sabe ou não sabe da vida dele, nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas que Salomão fez. Salomão foi rei de Israel. E ele era filho de um camarada chamado Davi. Muito bom. E aí, no que eu fui buscar o que a gente tem para aprender com Salomão, eu comecei a descobrir o seguinte, que existe na excelência, ou o poder que existe na excelência no nosso empreendimento. Eu quero te levar hoje a glorificar a Deus no negócio que você faz. Então hoje eu vou trazer uma palavra aqui não tão técnica talvez, igual a do pastor Vitor no último encontro, mas eu quero dizer o que nós estamos fazendo como escola e o que a gente está fazendo para o avanço do reino de Deus dentro do nosso negócio. E eu quero te convidar a fazer isso também dentro do seu negócio, beleza? Peraí, Elton, você está falando para eu transformar o meu negócio numa igreja? Deixa Deus te usar, irmão. Mas o que eu quero falar é que existe uma maneira da gente glorificar o nome de Deus dentro do nosso empreendimento. Alguém sabe aqui o que significa glorificar? Que é uma palavra que os crentes usam o tempo todo, sim ou não? Eu vim aqui para glorificar o nome de Deus. Mas não sabe nem o que é. O que significa glorificar? Quem se arrisca? Como? Adorar, exaltar, o que mais? Dar a glória. O que significa dar a glória? Quem falou dar a glória? O que é dar a glória? Muito bem. Então, tudo que você faz para dar a glória, para dar o mérito àquela pessoa. O que mais? Estamos caminhando, estamos indo, é isso aí. Alguém mais? Hã? Ser exemplo. Então, repita assim comigo num português bem claro, para você nunca mais esquecer. Diga assim comigo. Glorificar é fazer conhecido. Acabou. Pra você glorificar, por exemplo, se eu quiser dar glória a alguém aqui nessa noite, quero chamar aqui nessa noite o Pedrinho. O que eu estou fazendo com o Pedrinho? Tornando ele conhecido. Fez sentido? Então, quando você vem glorificar o nome de Deus, na verdade, aqui é o lugar que a gente menos glorifica o nome de Deus. Porque, teoricamente, quem está aqui já o conhece. Eu glorifico o nome de Deus quando eu não estou aqui. Porque eu começo a fazer o nome de Deus o quê? Conhecido. Está fazendo sentido ou não? Aqui eu adoro, aqui eu me prostro, aqui eu me rendo, mas eu glorifico lá fora. Por quê? Porque é lá que eu faço o nome dele conhecido. Está fazendo sentido, sim ou não? Então vamos comigo assim, e eu quero primeiro perguntar para você, por que excelência? Acompanha comigo, por que excelência? Por que eu tenho que ter a excelência no meu negócio? Diga comigo assim, excelência não é luxo. Diga assim, é um chamado. Diga bem forte assim, eu não tenho um negócio. Fala assim comigo, eu tenho um chamado. E o chamado exige o quê? Excelência e não improviso. Sabe por que muitos empreendedores... Eu não vou falar da parte técnica aqui, beleza? Lembra que eu falei isso? Sabe por que muitos empreendedores quebram? Não é por má gestão, mas muitas vezes porque ele faz o negócio de qualquer jeito. Queridos, analisando Resende, você vai perceber que quando tem um boom de pessoas das fábricas que são demitidas, abre um monte de negócio na cidade. Quem já reparou isso? Só eu? Vocês podem participar, tá? Pode levantar a mão, pode falar, tá bom? Quando você tem uma massa de pessoas que é demitida ou que são demitidas das fábricas, você começa a ver, tem trailer de cachorro-quente, tem trailer de não sei o quê, tem isso aqui, tem aquilo lá, só que o negócio não dura. Por quê? Porque não tem planejamento, mas também porque não faz o negócio com... Antes de falar para você o que é excelência,
eu vou falar para você o que não é excelência, beleza? Primeira coisa, o que não é excelência? Diga comigo assim, perfeccionismo. Muitas entrevistas de emprego, o entrevistador faz assim, me diga um defeito que você tem. Aí a pessoa diz o quê? Sou perfeccionista. E a pessoa acerta. Porque perfeccionismo não tem nada a ver com ser excelente. Ser perfeccionista nada mais é do que uma vaidade ou uma insegurança camuflada. Eu não vou entregar enquanto esse negócio não estiver perfeito. Aí estuda. Aí estuda mais um pouquinho. Aí estuda mais um pouquinho. Aí estuda mais um pouquinho. Aí quando acha que tá bom, não, falta só mais um curso. E o negócio não sai nunca. Então, perfeccionismo não é excelência. E fazer de qualquer jeito também não. Porque fazer de qualquer jeito é postura de quem não honra o próprio trabalho. Uma das coisas que é excelência, e agora eu quero que você veja comigo, o que é excelência? É entregar o melhor possível com o que você tem hoje, buscando crescer continuamente, honrando a Deus, através da qualidade da sua entrega. Então eu quero fazer um paralelo aqui entre excelência e perfeccionismo. Eu era um cara perfeccionista. Eu era um cara que não fazia enquanto o negócio não estava bom, muito bom, excelente, eu não mandava. Só que eu comecei a perceber que eu estava gastando tempo, gastando energia, gastando um monte de coisa e não estava tendo resultado de nada. E quando nós abrimos a escola, queridos, para quem não sabe, a gente tem uma escola de inglês aqui na cidade, e quando nós abrimos a escola, eu abri a escola com uma chave emprestada, quer dizer, a sala não era minha, as cadeiras eram emprestadas, o ar-condicionado era emprestado. Sabe qual era a única coisa que eu comprei? Um quadro. Foi a única coisa que eu comprei, foi um quadro. Custou R$238 na época. O resto, tudo emprestado. Mas como que você começou a escola, Elton? Com um sonho, uma palavra e um cartão de crédito. Foi assim que eu comprei o quadro. Parcelado em 10 vezes de R$28,30. Sabe por quê, queridos? Porque quando eu entendi que a excelência era fazer o melhor com aquilo que eu tinha, eu resolvi dar o primeiro passo. E quando eu comecei, a gente começou, aí foi melhorando, aí foi melhorando. Hoje nós temos 2 escolas na cidade. Por que nós começamos? Porque eu entendi que não era ser perfeito, mas era ser excelente. E ser excelente era aquilo que eu tinha naquele momento, para começar com o melhor que eu tinha naquele momento. Só que o excelente, ele nunca está satisfeito com aquilo que ele está oferecendo. Ele sempre quer melhor, ele sempre quer melhor, ele sempre quer melhor. Olha o que diz Provérbios 22:29. Você já viu alguém muito competente, e eu botei ali entre parênteses, excelente no que faz? Ele servirá reis ao invés de trabalhar para gente comum. Posso abrir alguns dados aqui, sim ou não? Está transmitindo ou só gravando? Está transmitindo ou só gravando? Transmitindo. Só gravando. Nem gravando. Entendi. É só nós. Está transmitindo aqui ou só gravando? Tá. Hoje, talvez, eu seja o professor particular de Resende mais caro. E um monte de gente chega para mim e diz assim, mas eu via tanto. E eu digo, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque quando nós somos excelentes, a Bíblia diz que nós somos colocados para trabalhar para os reis. Eu quero que você entenda, querido, eu não estou falando da escola. A escola tem um preço que compete no mercado. Eu estou falando para você ter aula particular comigo, o meu valor não é barato. Por quê? Porque os excelentes trabalham para os reis. E os reis têm ou não dinheiro? Tem ou não dinheiro, gente? Então eu me qualifiquei para chegar nesse nível. Alguém virou para mim um dia desse e falou assim, mas eu vi um professor a R$25 a hora aula. Eu falei, tá tudo bem, amigo.
Só tem um problema. E aqui, eu quero que você olhe para mim agora não como alguém arrogante. Eu estou falando aqui de empresário para empresário, tudo bem? Beleza? Não estamos num culto de domingo. Não falaria isso do púlpito no domingo jamais. Mas eu quero que você entenda que é a cabeça de empresário aqui que a gente está conversando. Beleza? Quando eu comecei a colocar o meu valor, eu comecei a perder clientes, sim ou não? Sim. Mas eu comecei a ganhar outros. Então hoje, eu tenho alunos que têm jatinho particular. E são esses os caras que eu quero atingir cada vez mais. Porque eu quero trabalhar para os... Mas isso exige de nós um nível. E é um nível de excelência. E aqui, posso falar de verdade? Franco, aberto? Excelência custa caro. E dá trabalho, pastor. Eu sou o cara do ensino. Metodologia, Deus me deu. De cabo a rabo da escola. Essa que está sentada à minha frente é o nosso financeiro, que é a minha esposa. Quais são as maiores discussões que nós temos? Temos que fazer isso. Ela diz, mas custa isso. Eu digo, mas temos que fazer. Ela diz, mas custa isso. E aí a gente tem que se virar para achar o equilíbrio entre o que é uma qualidade inegociável e o quanto que a gente pode pagar naquele momento para aquela qualidade inegociável. Então uma das coisas que a gente faz, todas as férias tem surpresa para os nossos alunos quando eles voltam. Todas. A última nós colocamos um carpete na parede assim, ó. Para quê? Para dar um ar de sobriedade, para melhorar a acústica, até para o aluno chegar e falar assim, nossa, tem um negócio diferente aqui. Na cabeça dela, já subiu um cifrão assim, ó. Mas eu sei quanto custou. Por quê? Porque a excelência custa caro e dá trabalho. E é por isso que pouca gente é excelente. Mas os excelentes vão trabalhar para os... Vamos lá. Posso falar com você sobre princípios de excelência de Salomão? Posso ou não? Então vamos lá. Primeira coisa. A gente vê aqui no capítulo 3 de 1 Reis, se você quiser abrir a sua Bíblia aí para acompanhar, vai estar no telão também. Mas a primeira coisa que a gente vê é que Salomão amava ao Senhor. Diga comigo, Salomão amava ao Senhor. Mas Elton, não estou entendendo nada. Isso aqui é um culto de domingo ou é uma parada de empreendedorismo? Vamos entender o que o amor de Salomão por Deus tem a ver com o negócio que eu e você queremos criar ou executar. 1 Reis 3:3 diz assim, Salomão amava ao Senhor, andando de acordo com os estatutos de Davi, o seu pai. A primeira coisa que a gente vê é que Salomão tinha um amor inegociável por Deus. Tudo bem que depois no final da vida ele faz um negócio errado lá. E eu fui procurar por que ele fez isso, esse é papo para um domingo de noite, beleza? Mas quando eu olho para a vida de Salomão e vejo o quanto ele amava ao Senhor, eu vejo o quanto que ele, em tudo que ele fazia, queria fazer o nome de Deus que é o quê? Glorificar o nome de Deus. Por isso que a gente vai ver que a rainha de Sabá vem e ela fica encantada com tudo que ela vê. Ela chega a dizer uma frase interessantíssima. O que me contaram sobre você não é metade do que eu estou vendo aqui. Meu irmão, se eu pudesse pedir um favor para Deus, era conhecer uns caras da Bíblia. Ah, mas eu queria. Alguém já foi no Templo de Salomão lá em São Paulo? Eu tenho loucura para ir lá. Tem que me organizar para ir. Colossenses 3, 23, 24 diz o seguinte, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, para tudo. O negócio que você faz hoje tem a ver com Cristo. Eu esperava pelo menos um amém. Ah, mas não é culto de domingo à noite, né? Então não precisa. Quando Deus é a prioridade, o nosso trabalho muda de nível, sabe por quê? Porque Ele passa a ser a minha referência. É a Ele que eu quero agradar, é a Ele que eu quero honrar, e não mais ao meu cliente. Só que quando eu elevo o nível do meu negócio, em que eu estou agradando a Deus, querido, você acha que o meu cliente vai ficar satisfeito, sim ou não? E se ele não ficar, não era para ser. Porque eu oro a Deus falando, sabe o quê? Deus, porque Deus meus funcionários. Deus, cadê os meus alunos? Porque tem aluno do CCA? Tem aluno do CNA? Tem aluno do Brás? Tem. Mas tem aluno do seu alternativo também. E eu quero esses que venham para cá. São esses que vão vir para cá. São esses que vão entender o que está acontecendo aqui. Então eu quero te dar alguns exemplos bem práticos. A confeiteira que ora antes de produzir
pedindo criatividade, capricho e paz. Isso reflete no resultado do bolo. O barbeiro que atende como se estivesse servindo Jesus, dando atenção, cuidado, ambiente limpo, respeito. O dono da loja que trata cada cliente como alguém que Deus enviou e não como uma interrupção. Já viu isso aqui em Resende, em algum lugar? Teve um dia que eu saí da loja pedindo desculpa. Eu entrei, de verdade, eu entrei e fiz assim, boa tarde. Ela no WhatsApp estava. Ela fez assim, ó, o óculos estava assim, ela fez assim, ó. Olhou por cima do óculos. Aí eu disse, desculpa, e saí. E até hoje ela não sabe o que eu queria comprar na loja dela. Porque nem para ela falar assim, não moço, o que o senhor deseja? Não, ela voltou para o WhatsApp. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, um segredo. Nossa escola é uma agência do reino. Eu estou implementando na escola um negócio que a gente chama de Business as Mission. O que é Business as Mission? Negócios feito com missões ou para missões. Existem negócios que o dono ganha muito dinheiro e investe em missões. O meu negócio vai ser uma agência do reino disfarçada. Na verdade, já é. Porque lá a gente conecta os nossos alunos e os nossos funcionários ao céu. Conecta. Já teve gente que se converteu lá dentro. Já teve funcionário que virou para mim e falou assim, você é pastor? Porque lá ninguém nos chama de pastor. Tem uma galera da igreja que trabalha com a gente e eles falam que a coisa mais difícil é a primeira semana. Porque chega pra gente e fala assim, Elton, não consegue. Uzane, não consegue. Aí começa a trabalhar com a gente, se acostuma a chamar a gente pelo nome. Aí chega na igreja, não sei mais como chamar. Aí teve um aluno da igreja que ele me chama de teacher. Pronto, ele resolveu o problema dele. Ele não me chama nem de pastor nem de Elton, ele me chama de teacher, que aí pode chamar aqui e lá e não faz problema nenhum. Mas o que eu quero dizer, queridos? Quando a gente começa a implementar essa ideia de business as mission, a gente começa a implementar a ideia do meu negócio como sendo parte, agência do reino, e aqui as coisas acontecem, eu começo... Sabe qual tem sido a minha oração? Posso contar meu segredo? Senhor, que os alunos aqui aprendam de uma maneira miraculosa. Porque aqui vai ter a presença do Senhor que vai abrir o entendimento. Aqui vai ter a presença do Senhor que vai fazer com que os alunos tenham mais resultado. E quando eles têm mais resultado, o que acontece com o meu negócio, querido? Nossos alunos, eu coloquei aqui assim, ó. Os nossos alunos, eles são bombardeados com as nossas orações, com o nosso carinho, com os nossos ouvidos atentos, com os problemas, com o conselho. A gente fala que lá na escola a gente não ensina inglês. A gente fala que lá na escola a gente desenvolve pessoas. É uma maneira bonita de dizer que lá, na verdade, a gente ensina as pessoas a amarem a Jesus. E eu já pedi para a Sul que a gente vai colocar alguns versículos em inglês como easter egg. Sabe o que é easter egg? Easter egg é aquela cena dentro de um filme que você não repara. Os filmes da Disney tem muito isso. Tem um Mickey no filme da Cinderela, tem um Pato Donald no filme... Entende? São easter eggs. O que é um easter egg? Imagens escondidas. Nós vamos colocar alguns versículos nas paredes da escola. Por exemplo, quando você entra na escola, tem um mapa mundi gigante assim. Ali já vai estar, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Vai estar em inglês. O cara vai entrar, vai olhar aquilo, não vai identificar o que é, mas a mensagem vai estar onde? Grudada na cabeça dele. Tem uma lição, que é a lição dos possessives, que é, em inglês, o possessive ele tem um apóstrofe S. Então, se eu quero falar, por exemplo, do telefone do pastor Júnior, eu falo assim, ó, Junior's phone, que é o telefone do pastor Júnior. Fez sentido? Sabe o que tem na nossa lição? Eu mando todo mundo repetir essa frase assim, ó, in Jesus' name. Sabe o que eles estão falando? Em nome de Jesus. Só que eu estou ensinando possessive, querido. Estratégias que Deus vai nos dando, sabe para quê? Para entender que eu amo o Senhor e se eu amar o Senhor, aquele negócio vai crescer, porque aquilo ali é uma agência do reino. Está entendendo, sim ou não? Segundo lugar, Salomão pediu sabedoria para servir ao povo e agradar a Deus. Diz assim 1 Reis 3,9: dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar esse teu grande povo? Salomão,
ele faz um pedido muito especial a Deus. Ele diz o seguinte: Deus, o Senhor me deu o teu povo para governar, então não me deixa atrapalhar. Porque o que eu estou governando é o meu povo, é o povo que o Senhor me deu. Então me dá sabedoria para governar esse povo e distinguir entre o bem e o mal. Você quer ter um negócio de sucesso? Sirva às pessoas. Você precisa começar a entender que o seu negócio... Queridos, você sabe qual é uma prática minha e da Suzane lá na escola? Os nossos funcionários não trabalham para mim. Mas como assim? Eu trabalho para eles. Não entendi a lógica. Porque se eu faço tudo o que eles precisam, você acha que acontece o que no clima da escola? Queridos, alguns funcionários foram mandados embora já, porque começaram a criar um negocinho de lado B, lado A, lado A, lado B. Lado B, lado A no inferno. A gente tem um time. E quem provoca discórdia roda. Sabe por quê? Porque Satanás não tem vez no nosso negócio, não. Ali é um negócio de Deus. E a gente começa a pedir sabedoria, discernimento, para a gente começar a enxergar o que está acontecendo, quais são os movimentos que estão sendo feitos, e quem faz vaza. Eu e você precisamos pedir sabedoria, porque empreendedor cristão não age na base do improviso, mas age na base da sabedoria. O que significa sabedoria? Estudar um pouquinho todo dia, analisar os números, fazer perguntas inteligentes, aprender marketing e vendas, ouvir pessoas mais experientes. Uma das reuniões que eu e Suzane tivemos, na verdade, eu e Suzane somos enfiados em tudo quanto é coisa de aprender sobre negócio. A última que nós fizemos foi sem gastar R$1. Nós fomos numa mentoria que custa R$400 mil. Sabe quanto nós pagamos? Gasolina para ir até o lugar, um Airbnb que a gente alugou e a alimentação do primeiro dia, porque o resto a mentoria nos deu. Como é que foi isso, Elton? Fomos de voluntário, amigo. Fui de voluntário. Como é que o mundo é interessante, né? Como é que a vida é cíclica? Hoje eu estou com o microfone na mão dando a palestra. No dia eu também estava com o microfone na mão, entregando para quem queria falar. Estava lá atrás, ouvindo que os caras... Teve um cara na minha frente, contei isso para o pastor Júnior. Teve um cara na minha frente, 20 e poucos anos. Eu estava em pé aqui, né? Segurando o microfone, e ele aqui sentado na minha frente. Ele abriu o aplicativo do banco. Ai, meu olho foi aonde? Lá no celular dele. Não teve nem como. Gente, eu comecei a contar 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu parei de contar. 20 e poucos anos. Chegou de helicóptero no lugar. E eu fazendo assim, é aqui que Deus quer que eu esteja. Para aprender coisas que a galera do meu nicho ainda não está aprendendo. Porque eu tenho certeza que nenhum dono de escola de inglês pagou R$400 mil para estar na mentoria daquela. Mas eu estava lá. E com um cara que fundou uma escola de inglês. Então está no meu negócio. Nós temos aqui, tecnicamente, nós temos reunião toda sexta-feira com os professores. Toda sexta-feira eu tenho uma reunião com os professores. Para ensinar para eles o DNA da escola. O que a gente acredita, como que funciona, como que não funciona, o que é para fazer, como é que dá essa aula, como é que dá aquela. Mas você sabe o que mais que eu faço? Eu ministro uma palavra no coração deles toda sexta-feira, queridos. E quem não quer, mete o pé. A empresa é sua, você faz dela o que você quiser. Inclusive botar o nome de Jesus lá dentro. Eu criei lá em casa um quartinho de oração. Quarto de guerra. Era para ser uma sala, era para ser um estúdio de podcast, mas a verba ainda não chegou, então virou um quarto de guerra. Aí a gente tinha mandado fazer uns quadros assim, grandes, com os meses do ano, que era a programação do ano. Também não rolou. Eu peguei aqueles quadros, virei do avesso, colei na parede, e agora está tudo anotado lá com caneta de quadro. Pelo que eu oro? Onde que eu oro? Por que eu oro? Aí esses dias, chegou o Jaime lá na escola, teve aula comigo, o Jaime é do Sebrae. Acho que um monte de gente conhece ele aqui. Jaime é um querido. Jaime chegou lá e falou assim, Elton, depois da aula eu preciso de uma sala para fazer uma reunião com um cliente. Eu falei, eu tenho um estúdio para você. Aí eu levei ele no estúdio, ele olhou aquela parede e falou, o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é meu quarto de guerra. Aí começou a ler os pedidos, eu falei, tá lendo os pedidos para quê? Vai colar, né? Ele falou, Elton, que sensacional, cara.
Ele é pastor, eu também sou. E aí ele falou, já se identificou com a parada. Ele falou, cara, que legal isso. Queridos, nós precisamos, além de orar para o Senhor, porque nós amamos a Deus, precisamos orar pedindo sabedoria. Terceiro lugar, Salomão se tornou conhecido. Vamos lá, gente. O food truck perto da sua casa é mais gostoso do que o Big Mac ou o Big Mac é mais gostoso que o food truck perto da sua casa? Seja honesto comigo. O food truck é muito mais gostoso, sim ou não? Porque ele tem hambúrguer artesanal, ele tem uns negócios diferentes, às vezes ele é até maior. Qual que vende mais? Porque você não precisa ser o melhor. Você precisa ser o mais? Então vamos dar uma olhada aqui que Salomão fez. 1 Reis 4, 29 a 34 diz o seguinte: Deus concedeu a Salomão a sabedoria, discernimento extraordinário e um conhecimento tão vasto quanto a areia à beira-mar. A sabedoria de Salomão, era maior que a de todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio que qualquer pessoa, mais do que Etã, o Ezraíta, mais sábio do que Emã, Calcol, Darda e os filhos de Maol. Esses caras eram conhecidos lá. Mas para fazer referência, o autor aqui está dizendo o quê? Ó, tá vendo os caras que vocês consideram os bambambam? Salomão é mais. A fama, ou a sua fama, espalhou-se por todas as nações ao redor. Como que ele conseguiu isso? Agora vem a chave. 32. Ele compôs? Quantos mil provérbios? Abre a sua conta do Instagram agora aí. Abre aí. Pega aí seu celular e abre. Pega aí. Pega seu Instagram, abre e diz para mim quantas postagens você tem. Quantos? 45? 35? 600 e pouco. Alguém tem 3 mil? Nem eu. Isso significa que nós temos muito trabalho pela frente. Salomão, imagina hoje, gente. Salomão tinha tuitado 3.000 provérbios. O homem tuitava todo dia. 5 vezes ao dia. E a gente está achando que vai crescer o nosso negócio postando. E eu estou falando para mim isso agora. Porque está aqui o meu marketing me olhando, falando o seguinte: mas cadê você que não posta? Eu e seu inglês nativo estamos quase lá, na mesma quantidade de postagem. Só que seu inglês nativo tem Instagram muito menos tempo do que eu. Queridos, o homem fez 3.000 provérbios. Vamos continuar lendo? Seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os animais do rebanho, aves, os animais rastejantes e os peixes. Agora olha o 34. Pessoas de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão, enviadas por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Sabe quando a Bíblia fala que as bênçãos vão correr atrás da gente, não é a gente que vai correr atrás da bênção? Então por que a gente está correndo atrás dos outros? Porque a gente não fez o dever de casa ainda. A gente, que eu digo eu, não fez o dever de casa ainda. Não estou postando quanto deveria postar. E vou dizer mais. Estamos vivendo a época mais promissora. Se você fala para mim assim, ó, o Instagram não funciona. Não funciona para você que não sabe usar. Porque tem gente fazendo milhões. Tem ou não tem? Posso falar? Além da excelência fazer com que você trabalhe para os reis, a excelência faz com que pessoas corram atrás de você. Mas para isso você precisa ser excelente, você precisa ser constante, você precisa começar a ter estratégia, você precisa começar a entender um pouco mais de marketing, você precisa começar a entender um pouco mais de algoritmo, você precisa comprar... Queridos, olha só, de verdade. Crente é um bicho que só quer pra si. Crente investe muito pouco em conhecimento. Estou falando de verdade. Aí a gente não quer pagar curso dos outros para aprender, mas quer que os outros paguem o nosso. Oi? Nós precisamos investir em conhecimento, sim. Estamos no ano da excelência e ainda não acabou. Ainda dá tempo. Então você precisa se qualificar. Você precisa entender do seu negócio.
Abrir negócio, gente, não é ter uma ideia e ir lá alugar o espaço e abrir, não. Ter um negócio precisa de gestão, precisa ou não precisa? Precisa entender das finanças. Pastor Vitor deve ter falado sobre isso, mas tem gente, aqui não, mas tem gente em outros lugares aí que empreendem e mistura o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, não sabe o que é o quê. Tem que aprender a gestão. A gente não para de fazer curso. Nós começamos a fazer uns cursos do Sebrae, aí o Jaime me ligou um dia desse, falou assim, Elton, tem um curso bom para você. Eu falei, calma aí, Jaime, eu estou pagando os últimos ainda, calma, deixa eu acabar de pagar. Ele começou a rir. Ele falou, desculpa, cara, eu não queria te botar contra a parede. Por quê? Porque a gente já fez um curso sobre empreendedorismo no Sebrae, a gente agora está fazendo um curso sobre finanças no Sebrae, daqui a pouco a gente vai fazer... Não sei se eu posso contar. É? Então tá bom, minha mulher mandou, então tá bom. A gente vai fazer, já fez o estudo de viabilidade para franqueamento da nossa marca. Agora a gente vai fazer a consultoria para começar o processo em 2026 para franquear seu inglês nativo para o Brasil e para o mundo. Só que isso, querido, é dedicação, é dormir tarde da noite, é acordar cedo. Ontem eu comecei a dar aula 7 da manhã. 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, 11 meio-dia. Parei, almocei. 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5, 5 às 6, 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10. Se eu quero ficar conhecido, eu tenho que fazer isso. A excelência faz com que pessoas corram atrás de você, cheguem até você. É mais ou menos assim, o eletricista que envia foto do antes e depois do serviço e o cliente indica para 3 amigos. É a confeiteira que capricha tanto na embalagem que o cliente posta automaticamente. Você tem alguma coisa instagramável no seu negócio? Nessa reformulação que a gente vai fazer agora nas férias, eu já combinei com a Su. A gente vai fazer um espaço instagramável dentro da nossa escola, para a pessoa chegar e falar assim, caraca, tô aqui. É propaganda de graça para você. Como está o marketing da sua empresa? Eu quero fazer uma pergunta que se você não sabe o que é, você vai sair daqui com a tarefa de pesquisar o que é. Como está o branding da sua empresa? Vai correr atrás dessa informação. Em quarto lugar, eu tenho até que horas, hein? Oh, Deus! Faz isso não, pastor. Vamos lá, quarto lugar. Salomão fez alianças estratégicas. 1 Reis 5, de 10 a 12. Assim, Irão se tornou fornecedor de toda a madeira, cedro e de pinho que Salomão desejava. E Salomão deu a Irão 20.000 tonéis de trigo para suprir o mantimento da sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro. Era o que Salomão dava anualmente a Irão. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como havia prometido. Houve paz entre Irão e Salomão, e os dois fizeram um tratado, um acordo, uma aliança. Quem são as pessoas que você precisa olhar e falar o seguinte, com quem que eu posso fazer parceria? Fazer parceria para quê? Para fazer o meu negócio mais conhecido. É a confeiteira que fecha parceria com o fotógrafo. É a loja de roupa que chama uma influenciadora local para experimentar as peças. É o pintor que faz parceria com imobiliária para indicação. É a consultora de beleza que vende o conjunto com a fotografia profissional para ensaios femininos. É o mecânico que faz parceria com despachante, loja de som, martelinho de ouro. Quem são os caras que você pode olhar no seu negócio e falar quais são as parcerias que eu posso fazer? Com quem que eu posso me associar? O que o meu cliente precisa? Porque se você está de olho no cliente... Querido, uma das coisas que eu falo na escola o tempo todo, você tem que ter o olhar do aluno. Dá para ter o olhar do professor. Eu tenho que olhar para o aluno. Eu desenho isso muitas vezes. Eu vou assim, ó, eu estou falando com os professores aqui, eu falo, sabe o que você tem que fazer? Você está na posição de professor, você tem que sair dela e fazer isso aqui, ó. Eu tenho que sentar na cadeira do aluno e entender o que meu aluno está fazendo. Esses dias o professor estava dando uma aula particular online. A luz aqui, o cara aqui. A luz aqui, né? O cara aqui. Aí eu dei uma, sabe assim, uma pescoçada na câmera. O aluno via tudo. Menos o rosto do professor. Entrei na aula, hello! Cumprimentei o aluno, olhei para a cara do professor, fiz assim com a mesa, ó. Virei ele de frente para a lâmpada. Aí o aluno falou assim, que legal! Agora eu estou vendo o professor. A gente precisa olhar para o cliente
e pensar o seguinte: o que ele precisa de mim? Como é que eu posso servir? Lembra lá no segundo tópico? Eu preciso servir as pessoas e agradar a quem? A Deus. Se você serve as pessoas, querido, você vai ter sucesso no seu negócio. Um amém. Que bom que uma pessoa pegou isso aí. Parcerias certas multiplicam resultados. Parcerias erradas atrasam a sua vida. Peça a Deus discernimento para fazer as parcerias certas. E em quinto e último lugar. Esperava um A, mas tá bom. É porque eu não estou no culto de domingo, né? Estou com muita expectativa. Quinto e último lugar, a excelência de Salomão revelou o propósito de Deus para ele. Diz assim em 1 Reis 10, 9. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei. Eu vou ler essa frase de novo. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. Posso falar um negócio? Seu negócio revela o seu propósito, ou melhor, o propósito de Deus para quem você serve. Deixa eu falar de novo isso aqui. Quando você serve alguém, Deus se revela através de você para cumprir um propósito naquela pessoa. Então, pare e pensa o seguinte: Deus ama tanto o seu cliente. Se liga nisso. Isso aqui pode virar uma chave. Presta atenção aqui, querido. Presta atenção aqui. Dá pra gente lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos aqui. Vai ser resolvido, relaxa. Se liga aqui. Deus ama tanto o seu cliente. Que te colocou na vida dele para servir a ele. A pergunta que não quer calar é a seguinte: você está fazendo por onde? De tudo isso que a gente conversou, você está fazendo por onde? Para servir ao seu cliente e que o propósito do seu cliente seja cumprido através daquilo que você serve? Ou você está fazendo só para ganhar dinheiro? Porque o propósito o propósito da empresa é ter lucro. Tá tudo bem nisso aqui. Ninguém está falando que você tem que fazer voto de pobreza, não. Eu falei alguns minutos antes aqui que talvez eu seja o professor mais caro particular de Resende. E vou ser mais. Sabe por que eu vou ser mais? Posso contar a história? Eu falei que era o último ponto, né? Mas dá para ir só mais um pouquinho? Sim ou não? Eu estava vendo um podcast esses dias de um cara que tem um estacionamento em São Paulo. O maior grupo de estacionamentos de São Paulo. Estava vendo o CEO dessa empresa falando. Aí a frase que me... Estacionamento lotado é precificação errada. Eu falei, mas como que é isso? Aí ele começa a explicar. Aí ele diz o seguinte: se eu tenho vaga para 100 carros e eu ganho 10 mil com 100 carros, não seria mais inteligente eu ganhar 10 mil com 50 carros? Porque o risco de batida é menor, a quantidade de pessoas para trabalhar é menor, o meu lucro é maior e eu ainda tenho espaço para botar mais carro. Aí eu pensando, sabe o quê? O preço que a minha aula está, eu estou com a minha agenda lotada. Quem está errado? Fala assim, você. Eu estou errado. Porque o residente está achando minha hora cara. Mas minha agenda está lotada. Quem está errado? Eu. Porque não era melhor ganhar o mesmo valor trabalhando a metade do tempo, gente? Não é trabalhando a metade do tempo. Deixa eu me explicar aqui, porque senão você vai achar aqui falando assim, não, eu vou botar meu preço agora R$10 mil e vou trabalhar uma vez por semana. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando menos tempo em sala de aula e mais tempo pensando no meu negócio. Mais tempo me capacitando para ser cada vez melhor. Só que se o meu preço tá isso e as pessoas estão me procurando e eu não tenho mais vaga, tem aluno que está sem aula comigo há mais de uma semana. Sabe por quê? Porque ele não pôde no horário que eu podia, eu não podia no horário que ele podia. Falei, tá errado. Eu estou me enrolando, eu estou me complicando. Então está na hora de começar a selecionar novos clientes para começar a substituir aqueles que ainda não entenderam que o meu valor aumentou.
Pega essa. Estacionamento lotado é precificação errada. Se você está vendendo igual água e não está dando conta de pagar as suas contas, seu preço está errado. Fala aí, Deus. O Senhor amou tanto o nosso amigo Salomão, quer dizer, o povo, que botou ele. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é a seguinte, eu quero que você saia daqui com essa reflexão. Deus ama tanto aos casados, Deus ama tanto o seu cônjuge, que te colocou para ser cônjuge dessa pessoa. A pergunta é, você está sendo o cônjuge que essa pessoa precisa que você seja? Se você é chefe, Deus ama tanto as pessoas que você serve, que te colocou como chefe delas. A pergunta é, você está sendo essa pessoa que Deus quer que você seja para chefiar essas pessoas? Se você é funcionário, você está colocado ali porque Deus ama o seu patrão. Você está servindo o seu patrão do jeito que você precisa. Em todas as áreas da sua vida, você está sendo a pessoa que Deus está usando para cumprir o propósito na vida da pessoa usando você? Excelência é a forma que Deus valida o propósito de um empreendedor. A gente precisa olhar para o nosso negócio e falar para Deus o seguinte, qual é a resposta que eu preciso dar às pessoas que me procuram para servi-las? Qual é a resposta que eu tenho que dar? Se você não viu ainda um filme chamado Fome de Poder, eu aconselho você a assistir. O cara foi um pilantra. Se você não viu, desculpa, eu vou dar spoiler. Já era pra você ter visto, porque já tá, ó. Há uma cara lá. O cara foi um pilantra. Mas ele descobriu uma veia que ninguém tinha descoberto. Tem uma hora que ele tá numa cena no banco, tentando negociar, porque ele tinha hipotecado a casa dele, já ia perder a casa. E aí ele tentando negociar, chega um cara ouvindo a conversa e fala assim, meu amigo, você tá no negócio errado. Você acha que você vende hambúrguer? Porque eu não sei se você sabe, mas McDonald's não vende hambúrguer. Hã? Não vende hambúrguer. Quem vende hambúrguer é o franqueado. A marca McDonald's vende marca, terreno e construção. Se você viu o filme, você está entendendo o que eu estou falando. Isso aqui é para você pensar para o seu futuro. É só uma sementinha que eu vou lançar. A grana que você quer ganhar não está no negócio que você está fazendo agora. A grana que você quer ganhar está em ensinar outros profissionais a serem como você. Porque além de franquia, eu tenho um segundo projetinho engavetado aqui, ó, na manga. Você conhece alguém que fala inglês? Você conhece alguém que fala inglês? Conhece ou não? Você conhece alguém que fala inglês e até gostaria de ganhar um dinheirinho dando aula de inglês? Sim ou não? Mas eu não estou falando para o cara vir trabalhar para mim. Entendeu onde eu quero chegar? Porque o dinheiro está em ensinar as pessoas aquilo que você já sabe fazer. Fazer uma escola de inglês valida o processo. Lançar um livro valida o processo. Isso tudo é autoridade. Agora o negócio está mesmo em transformar a vida de pessoas que querem ser empreendedoras, mas não sabem por onde começar. A pergunta que eu quero que você faça é a seguinte. Senhor, qual é a resposta que eu preciso dar e qual é a parte do teu propósito? Olha lá, ó, o meu negócio revela o propósito na vida de Deus para as pessoas. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo com o seu negócio? Ganhe muito dinheiro, querido. Mas ganhe muito dinheiro para que o Senhor do seu dinheiro veja você como um canal. Porque Salomão era um cara generoso. Lê a história dele que você vai ver. O quanto que ele investia no reino. E para encerrar essa palavra, eu queria dizer obrigado. Eu queria dizer o seguinte para você. Excelência custa caro, excelência dá trabalho, mas excelência revela o caráter de Deus, o dono do meu negócio e do seu negócio. Então, se você até hoje fez um negócio meia boca,
em nome de Jesus. Ou para ou avança. Mas eu digo para você, avance. Mas para de fazer o negócio meia boca. E quando eu digo meia boca, não é ter a melhor estrutura. É ter o máximo que você consegue fazer para atingir o que Deus quer atingir na vida do seu cliente. Eu queria te desafiar a fazer uma lista de oração pelos seus clientes. Eu queria te desafiar a acordar de madrugada e começar a orar por eles. Eu queria te desafiar a orar pelos seus funcionários. Eu queria te desafiar a transformar o seu negócio num business as mission. Quando a pessoa entrar, vai sentir um negócio diferente. Um dia alguém falou para mim assim, o que tem nessa escola? Eu falei, você quer ouvir agora ou daqui a pouco? Não, o que tem aqui? Eu falei, vamos entrar na sala que eu te explico. E eu disse, eu não sei se você sabe, mas eu sou pastor. Aí você é crente? Sou. E o que isso tem a ver com a escola? Tudo. Sabe por quê? Porque no dia que você se matricular nessa escola, o seu nome vai estar na minha lista de oração e você vai ser conectado ao céu. É contigo mesmo. Quer agora ou daqui a pouco? Porque se eu e você entendermos, queridos... Ó, deixa eu falar, eu não consigo parar. O meu negócio e o seu negócio tem tudo para ser um sucesso se nós formos excelentes e se nós conectarmos o nosso negócio ao céu. Porque se nós conectarmos o nosso negócio no céu, gente, o negócio vai fazer assim, ó. Porque Deus quer fazer isso na terra, sim ou não? Tem um monte de pilantra aí prosperando. Mas eles estão prosperando porque eles são melhores que nós. Agora imagina nós sermos melhores que eles e ainda conectar essa galera ao céu. Acabou, filho. Não tem para ninguém. O meu negócio, o seu negócio domina aqui na terra. Então diga assim comigo. Eu faço um voto de ser excelente e de conectar o meu negócio, os meus clientes, os meus funcionários ao céu. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite, obrigado por essa inspiração. Que o Senhor nos faça, Deus, de verdade, conectar o nosso negócio no céu. Que as pessoas, ao entrarem no nosso estabelecimento, aprendam, tenham suas vidas transformadas, seja qual for o negócio que esteja representado aqui, que a presença do Teu Espírito sopre aonde a gente colocar a mão. E assim como José, assim como Salomão, assim como esses caras foram prósperos em tudo que eles faziam, nós também sejamos, porque o nosso negócio tem uma missão e nós estamos aqui para ser patrocinadores do Teu reino. Então que o Senhor nos use de forma muito, muito, muito especial para que nós atinjamos e de verdade sejamos uma agência do Teu reino aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.